Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e certamente você está percebendo uma coisa muito diferente, mas não é aqui no nosso portal, é no Brasil. Há uma semana atrás, nós estávamos já antenados ali com a posse do presidente Lula. E certamente a maior parte das pessoas que assistiu à cerimônia da posse ficou extremamente emocionada com muitas situações que aconteceram ali e, sobretudo, nós ficamos absolutamente confortados, né, em ver que não aconteceu nenhum incidente. Que aquelas pessoas que eu sempre apelidei como sendo os canjicas, essas pessoas não tiveram a capacidade de fazer alguma coisa que criasse algum tipo de obstáculo à posse do presidente Lula. Nós ainda estamos vendo remanescentes no Brasil tentando fazer alguma coisa, enfim, para modificar a realidade. Mas se antes elas não conseguiram, tendo ali um suposto presidente, né, porque o Bolsonaro nunca presidiu absolutamente nada, comandando as Forças Armadas para provocar uma ruptura institucional e não conseguiram, agora como é que eles vão se apegar em alguma coisa? Sobretudo porque nós estamos vendo pelas redes sociais formadores de opinião desse mundo da direita se desmilinguindo. Eles estão desaparecendo, estão mudando seu discurso e agora muitos começam a apagar vídeos, como já pagaram muitos, né? Porque estão com receios ali de o Alexandre de Moraes finalmente colocar todos os processos que estavam na bica de serem encaminhados, algumas ações, algumas investigações, alguns inquéritos. Pois bem, isso tudo vai eclodir. E como eu disse para vocês, aonde andará Bolsonaro quando essas pessoas começarem a sofrer as consequências? Estará de costas para essas pessoas, porque ele não tem nenhum tipo de vínculo com essas pessoas. Elas funcionaram como massa de manobra dessa figura que ficou se locupletando no poder enquanto foi presidente da nação. Como eu disse para vocês, todas essas situações foram funcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto ele se prestou a interesses poderosos contra o povo brasileiro, ele se manteve no poder. É sempre bom, gente, a gente frisar que é inacreditável alguém que comandou um massacre aqui no nosso país, como foi o período da pandemia, não ter ido para a cadeia, não ter sofrido nenhum tipo de responsabilização. É impressionante o que aconteceu, eu sempre vou enfatizar esse tipo de situação aqui no nosso portal com vocês. Pois bem, temos assuntos concretos também, depois dessa semana, né, que nós festejamos hoje. Nós estamos respirando melhor, tenho certeza absoluta. Eu gosto sempre de salientar alguns pontos aqui, porque sempre estão chegando pessoas novas aqui. E eu quero convidar você a pensar o que seria da nossa cabeça se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições. A gente estaria numa situação absolutamente perturbadora. Então, o fato da gente ter se livrado desse acidente da história é uma coisa para a gente comemorar todos os dias. E agora a gente começa a ver também o mau-caratismo, né, se exacerbar cada vez mais à medida que as pessoas que estavam coladas ali com Bolsonaro já estão fingindo que não conhecem mais Bolsonaro. E Bolsonaro será que terá capacidade de voltar para o Brasil? Algumas coisas também que já começam a ser colocadas de uma forma crítica no governo Lula, merecem algum tipo de consideração aqui no nosso portal, que a partir desse tempo todo, né, que nós vivenciamos, a partir dessa virada da chave, começará a tratar de assuntos mais concretos, assuntos mais importantes, que a gente não conseguiu, né? Como é que você vai tratar de algum assunto sério com o presidente da nossa nação atuando contra as coisas sérias, sobretudo porque estava absolutamente blindado. Bom, a blindagem acabou, ele está fora do Brasil, ninguém consegue arriscar um palpite se ele volta ou se ele não volta, se ele sai dos Estados Unidos e vai para a Itália, por que os filhos conseguiram, ou pelo menos requereram ali a cidadania italiana. Pois bem, então tem muita coisa para a gente analisar aqui no nosso país e ainda bem, gente, que nós vamos poder aqui, um espaço como esse nosso aqui, que eu gosto tanto de trazer conhecimento da literatura, da economia, da política, da ciência política, que eu consegui reunir ao longo da minha vida e continuo a reunir, né, com a participação de vocês. Quantas pessoas mandam informações preciosas aqui para o portal que eu não sabia, que eu vou pesquisar e compartilho com vocês, enfim. Agora a gente vai poder, de fato, ajudar o nosso país a andar para frente, porque tudo que nós fizemos foi para conter
o atraso que o Brasil estava sofrendo, o arremesso para o abismo que nós estávamos sofrendo. Bom, se você chegou agora no nosso portal, antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever aqui, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, para você conhecer a cronologia de todos os temas que a gente tratou aqui no nosso portal. Se você gostar, dê joinha, compartilhe, enfim, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se puder também se inscreva no nosso clube de membros, tá bom? Muito obrigado e vamos seguir em frente. Deixa eu fazer um parênteses no meio dessa história toda para falar de nomeações no governo Lula, né? A gente está vendo aí a Daniela, esposa do Vaguinho, um político da Baixada Fluminense aqui no nosso país, está sendo apontada por algumas pessoas como tendo algum tipo de ligação com miliciano. Gente, é muito difícil, no Rio de Janeiro, um político da Baixada Fluminense, aliás, os políticos de uma maneira geral, né, não terem algum tipo de relação, mesmo que superficial, não ter uma foto com alguém que tenha uma situação complicada na sua vida. Compete sempre a político ter a percepção, ter a informação de quem são essas pessoas para não cair numa armadilha. Então, a gente sempre vai ver esse tipo de situação. Lembrando que essa Daniela, que está agora no governo Lula como ministra, ela não era a pessoa que o Lula conhecesse, né? A pessoa que, enfim, na campanha ajudou na Baixada Fluminense, e ela foi indicada pelo partido dela, União Brasil, para fazer parte de um governo. O Lula poderia descartá-la ali de uma forma muito simplória. Resta saber o que a União Brasil pensa dessa história, né? Se tem um nome para oferecer em substituição. Como outros ministros também, né? Eu acho que o ministro das Comunicações, que o Lula nomeou, o senhor deputado Juscelino, o Lula nunca tinha visto essa criatura na frente, mas, enfim, foi uma pessoa ali que foi indicada também por uma questão partidária para dar sustentação dentro do parlamento. Então, essas figuras podem ser substituídas, como também muitas pessoas têm pedido minha opinião aqui, sobre o ministro Múcio da Defesa. E o ministro Múcio também é uma figura sui generis nesse processo todo, porque embora ele não tenha sido indicado por uma coligação partidária com o partido, ele teve um papel importante ali nessa transição governamental de poder aqui no nosso país, porque ele funcionou, né, como uma espécie de amortecedor entre as Forças Armadas, que tinham ali figuras muito estridentes, que estavam tendo um comportamento de não aceitarem a democracia aqui no nosso país, e o governo que acabou entrando. Então, ele cumpriu essa missão, ele não tem voto no parlamento, ele não está ligado a partido algum, então, provavelmente, ele se sentir que tem alguma área de desgaste ali, ele vai acabar pedindo também para sair do governo, e o Lula vai nomear outra pessoa, não tem a menor dúvida em relação a isso. Eu gostei muito da fala do presidente Lula na primeira reunião ministerial, onde ele apontou ali que os ministros têm que ter uma responsabilidade no trato da coisa pública muito intensa, e qualquer tipo de transgressão que ultrapasse isso, que vá para a esfera criminal, a responsabilidade será de cada um dessas pessoas. E esse discurso do Lula tem que ser reiterado sempre. Isso tem que funcionar como uma espécie de mantra, para que as pessoas do primeiro escalão, do segundo, terceiro, quinto escalão tenham isso em mente. Dentro dessa expectativa toda, né, de termos um governo absolutamente propositivo, a gente viu também uma limpa, né, o que está sendo apelidada pelos veículos impressos aí e algumas redes sociais como a desbolsonarização do governo que agora toma posse, né? Porque não é possível contar ali com uma espécie de partido militar que foi criado dentro do governo federal, porque essas pessoas, elas não foram talhadas para estarem dentro da administração pública fazendo uma coisa deslocada daquilo que elas aprenderam dentro das suas armadas. O Bolsonaro simplesmente ele tentou cooptar tudo que ele pôde dentro das suas armadas para ter essa vestal, né? Esse biombo militar armado na frente, como se fosse garantidor de todo tipo de patifaria que ele fez ao longo da vida dele inteira. Então isso tudo agora está sendo desmantelado, como estão sendo desmantelados também vários desses acampamentos. Segundo o ministro Múcio, 88% já foram embora, então, assim como o Jair também já foi embora. Então agora a gente vai começar a discutir coisas mais propositivas. O ministro Alexandre de Moraes, conforme eu sempre disse aqui com vocês, ele é uma pessoa extremamente dura, não é uma pessoa de esquerda, e ele agora vai colocar essa máquina
do Estado para funcionar. Os inquéritos que estavam paralisados, as ações, as representações, isso tudo agora vai começar a ter uma dinâmica diferente. E quando sair o seu Augusto Aras, que se tivesse dignidade mesmo, né, deveria pedir para sair, aí quando isso acontecer nós teremos uma situação ainda mais transformadora aqui no Brasil. Gente, por falar em Alexandre de Moraes, eu estava vendo aqui um canal, e aí eu vi uma publicação feita aqui pelo Pedro Spoladori, aqui no Twitter, né? E isso aí certamente funcionará como um fundo musical atormentador de muitas pessoas que a gente conhece. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou colocar aqui porque vale a pena, né? Vamos acompanhar aqui, vamos lá. O Xandão, os instintos mais primitivos. O Xandão, os instintos mais primitivos. O Xandão, o buraco comigo é mais embaixo. O Xandão, o Xandão, os instintos mais primitivos. O Xandão, os instintos mais primitivos. Meus amigos, agora a gente já teve em Belo Horizonte o Alexandre de Moraes determinando a multa de R$100 mil para um empresário golpista que estava insistindo ali ficar na frente de um quartel em Belo Horizonte, mas a casa caiu, ele vai ter que pagar uma multa de R$100 mil, ele não conseguiu na justiça o direito de lutar contra a democracia aqui no nosso país, que é uma coisa absurda, conseguir na justiça o direito de praticar crime, né? Mas o juiz de primeiro grau que deu o direito dele praticar crime já tinha também determinado a abertura de bares ou mantido bares abertos durante a pandemia aqui no Brasil. São negacionistas que estão também espalhados dentro das instituições brasileiras, que também vão ficar cada vez mais murchos, né? Como estão alguns pastores que pararam de publicar, o Malafaia parou de falar de política nas últimas semanas, o velho da Van que já não está usando mais o terno verde e amarelo. Então nós vamos ter aí várias figuras que estão mudando o seu comportamento para o bem da nossa sanidade física, nossa sanidade mental. E eu vou ficar conversando com vocês aqui agora, sempre de outros assuntos bem diferentes dos assuntos que nós conversamos no passado. Se dê por feliz, nós estamos agora uma semana que nós tivemos a posse de Lula, nós estamos uma semana sem gente no poder nos atormentando com a capacidade de fazer alguma coisa de mal contra o povo brasileiro, e agora a fila está andando, essas pessoas serão responsabilizadas, alguns serão banidos das redes sociais, alguns murcharão, serão banidos pela justiça e banidos pelas próprias plataformas, enfim. E se quiserem fazer alguma coisa propositiva, que fundem um partido político e entrem para o campo da racionalidade dentro da democracia, porque todos aqueles que tentarem conspirar contra a democracia agora, a cadeia está muito mais perto, muito mais do que elas esperaram, né? E sobre o presidente que foi o nosso agora ex-presidente, fica a grande dúvida, e eu gostaria do teu comentário. O que vai acontecer com ele? Vocês acham que ele volta para o Brasil? Ou vocês acham que ele aproveita que já está lá fora, já fez um pezinho de meia e os filhos pediram cidadania italiana, que ele de fato não voltará mais para o Brasil? Quais são as hipóteses mais prováveis diante da tua sensibilidade? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aqui mais uma vez do nosso encontro matinal, nessa leveza aqui do ambiente, e a gente volta mais tarde, tá bom? Um grande abraço, tchau!